Olá, vamos continuar então o vídeo, a segunda parte do Salmo 23, da pulseirinha. Eu estava falando da ovelha, né? Como os bichinhos que entram perturbam demais a questão delas, né? Então elas saem batendo a cabeça, saem batendo a cabeça, tudo que é canto para tirar os bichinhos. Imagina se eles conseguem colocar ovos, porque muitos conseguem colocar ovinhos, e os ovinhos brotando lá dentro do cérebro, porque o ouvido dá pro cérebro, né? E aquele barulho, aquela coisa incômoda, aquela coisa horrenda, e elas tentando se livrar, muitas morrem. Então, o bom pastor, que é o bom, porque tem os bons pastores e tem os maus pastores. Os bons pastores vão passar todos os dias antes das ovelhas irem para o campo o óleo, o azeite, e aí ele derrama em cima da cabeça e vai vindo aquele azeite e vem para os ouvidos, vem para as narinas, aí ele passa, né, um pouquinho nos olhos, aqui nas pálpebras, aqui nas boquinhas, para que os bichinhos eles não consigam entrar, eles vão patinando, eles ficam presos naquele óleo e não conseguem entrar. Então, aquela proteção do pastor na questão das ovelhas. Nós, como ovelhas do Senhor, também precisamos da proteção de Deus. E essa proteção de Deus vai justamente quando vamos até o bom pastor e permitimos ele passar. Porque se a ovelha se rebela na questão de passar esse óleo, o pastor tem que cuidar de muitas, e aí ela se rebelando muito, ele não consegue passar direito, ou passa assim rapidamente. E aí a proteção que ela tanto precisava para ir para o campo e não ter esses problemas da questão desses insetos que entram nos ouvidos, elas não vão ter. Então, para a gente poder ter esse óleo diante de Deus, que é o bom pastor, Jesus, o bom pastor, nós temos que nos humilharmos, buscarmos ao Senhor em oração, em jejum, e falar: Senhor, estou aqui, Senhor, eu peço perdão de todos os meus pecados. E aí se humilha, abaixa a cabecinha diante do Senhor e vai naquela presença, que nem fala aquele versículo: fecha a porta do teu quarto e vai ter em secreto com Deus. O Senhor quer esse momento de intimidade, esse momento de secreto com Ele, para Ele poder aplicar esse óleo e nós ficarmos protegidos nos pensamentos. Os pensamentos hoje em dia é algo que tem combatido muito o ser humano em todos os lugares, em todos os países, em todas as culturas. Os pensamentos estão entrando principalmente em pessoas que estão muito ligadas à mídia, né? Então a mídia ela traz muita informação, muita coisa, palavras terríveis às vezes, palavras que tiram a fé, palavras que vão entrando, músicas, palavrões, e vão bombardeando coisas contra Deus, e vai entrando, heresias vão entrando, e através de muita coisa que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente se alimenta espiritualmente falando, que quando a gente passa horas e horas diante de uma tela, ou diante de um livro, ou diante de alguém falando, ou diante de você, você está se alimentando, o seu espírito está se alimentando junto com a sua alma. Então, essa comida toda está entrando. Eu lembrando disso, de comida espiritual, eu lembro muito que eu falava muito pro meu netinho, João Miguel. Eu falava: filhinho, não come besteira, não come coisa podre, não come caquinha. Aí ele falou: mas eu não como isso. Eu falei: você come sim, sabe como? Quando você vê no seu tablet ou na sua televisão, ou até no celular da sua mãe, coisas ruins, palavrões, pessoas fazendo coisas ruins, dizendo coisas ruins. Essas coisas são que nem você estivesse comendo cocôzinho. Aí ele: ai, não quero, pô. Mas é isso que acontece. Você está comendo isso, podridão, sujeira, está entrando dentro de você. Isso vai te fazer tão mal. Essas coisas sujas não fazem mal? Eu falei para ele: muito, vovó, faz mal, né? Eu posso ficar ruim com dor de barriga. Então, essas coisas que você vê, que você olha, que você escuta, vai fazer mal para você. Você vai ficar com o coraçãozinho tão sujinho,
que Deus vai se afastar de você. Ele não vai conseguir mais falar com você. Aí você vai ter pesadelos, que ele teve muitos pesadelos, né? Tinha um adulto que ele convivia, né? Que minha filha já, quando casou, depois separou e depois foi conviver com outra pessoa. Esse adulto, esse homem, ele via tanta coisa podre na questão de jogos, aqueles jogos, né? Online, aqueles jogos no YouTube, jogos terríveis de matar, de decepar a cabeça, de monstros, eram muito monstros. Então ele tinha muito pesadelo, ele tinha tanto pesadelo que ele rangia os dentes e ele acordava assustado e ficava assustado. Então a criança precisa ser protegida. E ela precisa ser protegida por nós. E a criança, quando está com 5, 6, 7 anos, você pode conversar com ela. Em vez de proibir, você conversa com ela. Então, explica o porquê que ela não pode ver. O que vai acontecer com ela se ela vê aquilo. O mal que vai fazer para ela. E, além de tudo, vai ter pesadelo, vai ficar com medo o tempo todo, assustada. Então, nós precisamos entender que a criança precisa ser protegida, né? E hoje os adultos, adolescentes estão todos à mercê disso. É coisa de jogos terríveis que ensinam a se matar, a se suicidar, sabe? É umas coisas horrendas e eles estão sem proteção. E a gente, como pai, mãe, avó, né? Não sei se é criado por tia, temos que proteger essas crianças. São nossa herança, a herança que Deus nos concedeu. Então, esse óleo que Deus derrama na nossa vida é para proteger a nossa fé desses bichinhos. E aí também a gente tem que também ter o discernimento para não nos alimentarmos desses bichinhos, não ficarmos em frente a uma tela vendo um monte de porcaria, um monte de coisa que vai destruir a nossa alma e o nosso espírito e a nossa comunhão com Deus. Não comer lixo espiritual e emocional. Então, saber se alimentar. Ir para os verdes passos, como eu falei no começo, né? Os verdes passos, as águas tranquilas. E é um processo. Quando você vai para os verdes passos primeiro, depois vem as águas tranquilas, vem o refrigério da alma. E assim Deus vai trabalhando, te conduzindo pelos caminhos da justiça. Deus quer fazer isso com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E a próxima bolinha é que eu não, como eu estou aqui na Espanha, ainda não achei os lugares para comprar. Ainda conversei com a minha neta, o centro daqui onde estamos é muito longe, é meia hora de caminhada. Então, eu tenho que comprar esses negocinhos aqui que eu trouxe do Brasil e eu colocava depois a carinha, né? Que é o olhinho, a carinha dourada, representa o óleo, a alegria do Senhor. E aí eu colocava uma bolinha vermelha para representar o amor de Deus e o sangue de Jesus. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, a maior prova de bondade, amor e misericórdia de Deus foi ter mandado Jesus Cristo para nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos salvar, deixou a glória dele, deixou o lugar onde ele era amado, adorado, querido. Os anjos, além de tudo, eram amigos, é tudo de bom, né? É a família de Cristo, os anjos. A casa, a glória. Imagina, você estar num lugar maravilhoso, como se fosse um oásis, e você ir para o caos de uma guerra, que é o que o mundo, né? O mundo é um caos, é uma guerra espiritual, é uma guerra constante. E Jesus também guerreia por nós, mas ele está na casa dele, mas ele deixou a glória dele. E ele não quis ser igual a Deus aqui na terra. Não, ele tirou a forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus aqui na terra. Ele tinha fé, depois recebeu o Espírito Santo. Ele passou por todo o processo que nós seres humanos passamos. Ele nasceu como um bebê indefeso. Foi perseguido quando pequenininho para ser morto pelo rei, né? O rei Herodes. E depois ele foi morar no Egito, representando novamente aquele tempo que o povo de Deus passou no Egito, aquela idolatria toda, aquela coisa toda, e se manter limpo
durante todo esse período com os seus pais e depois voltou, né? E foi morar em Nazaré. Então, nós temos que entender que Cristo apareceu aqui na Terra. Ele foi morar com um carpinteiro, padeceu privações, não teve do bom e do melhor, né? Já nasceu num lugar que era uma estribaria. Depois foi ser filho de carpinteiro. Então Jesus ele lidou com toda essa problemática familiar, né, com os irmãos dele, aquela problemática familiar toda, né? Os irmãos sabiam que ele era diferente. Com certeza Maria falou para eles quando eles tinham mais consciência, mais idade. E aí toda aquela problemática, aquela coisa toda, se perdeu com 12 anos. Se perdeu não, ele ficou no templo e se separou dos pais e ficou falando do reino de Deus, do pai dele celestial, que ele já sabia quem era o pai dele. Maria, com certeza, quando ele já tinha consciência, começou a falar que era filho de Deus, que era filho dos céus, filho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus cresceu nisso, nunca pecou, nunca errou, nunca deu nenhum tipo de deslize, sempre obediente. E ele cresceu num ambiente onde tinha pouca coisa, né? Não tinha fartura. Então ele trabalhava na carpintaria com o pai, com certeza. E aí ele foi crescendo, né? Lidando com todos os, que a gente fala, com os percalços da vida, né? E aí chegou aos 30 anos e começou o ministério dele, sendo batizado sem precisar ser, porque o batismo significa que você está deixando o mundo e vindo para Deus. Então, arrependimento. Eu deixo a velha vida com todos os meus pecados e começo uma nova vida com Cristo. Esse é o batismo. Por isso que João Batista não queria batizá-lo, mas ele foi batizado, porque ele falou que eu precisava cumprir toda a lei. E ele cumpriu, deu exemplo para nós. E aí veio o Espírito Santo e inundou a vida dele em formato de pomba, né, para que todos pudessem ver. E veio, inundou a vida dele por completo. E aí começou os milagres, os sinais, os prodígios, ele falando desse reino maravilhoso e trazendo os discípulos para estar com ele. E depois veio a cruz. E quando ele foi para a cruz, ele foi sabendo tudo o que ia acontecer, porque ele suou, né? Suar com sangue, né? Que é o sofrimento intenso sobre isso. Eu também andei pesquisando em vídeos. O sangue, quando a gente soa sangue, é que o sofrimento é tão grande, tão intenso no nosso emocional, que o sangue, as veinhas capilares começam a estourar. E aí começa a sangrar. E ele teve suor de sangue. Então ele teve um momento terrível, onde os discípulos dormiam, pensando que estava tudo bem. Imagina o que está acontecendo, por que ele está assim. Não entendendo, desde que ele começou a falar, ele falou ali, quando ele reuniu todos e teve ali a ceia com eles, né, da Páscoa. Ele explicou, mas parece que não entrava na cabeça deles. Como é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador, o Messias ia passar prova assim? Eles queriam o Messias libertador, que libertasse Israel, tirasse Israel do domínio dos romanos, libertasse como sempre foram libertos, né? Eles foram libertos lá quando eles estavam com Nabucodonosor, eles foram libertos lá da Babilônia e sempre foi libertos ai meu Deus, Jesus, ai, travou agora. Eles foram libertos. Vários povos que atacaram eles, os filisteus, agora lembrei. Então eles foram libertos. Eles foram libertos. Então eles estavam sempre esperando, que nem Gideão libertou eles, estavam esperando um Messias assim, que libertasse eles de uma vez por todas, de toda opressão. E o reino de Deus fosse implantado na terra, e eles vivessem ali na fartura, na coisa maravilhosa. Então, eles não entendiam o sacrifício de Cristo. Eu entendi que Jesus era o Cordeiro Pascual, que Jesus ia ficar no lugar nosso, que o sangue dele era puro. E aí quando ele foi preso, Pedro já andava até com uma espada, porque ficava com medo. Era muito fariseu, era muita gente em cima de Jesus, sabe, já querendo pegar, querendo levar preso, querendo matar Jesus. Já estava esse clima muito forte. Então Pedro andava com uma espada para defender Jesus, como se ele fosse defender, né? Enfim.
Jesus foi preso. E na hora que ele foi preso, Pedro pegou a espada e, pum, lá veio aquela tropa, né, de guardas. E aí ele cortou a orelha do guarda que começou, que ia pegar Jesus para prender. E aí Jesus falou: Pedro, para, que aquele que fere pela espada será ferido e você não precisa fazer isso. E na mesma hora curou, pegou a orelha do chão e colocou no lugar e curou o guarda. E ele falou: Pedro, se eu quisesse, vinha uma multidão de anjos me salvar. Eu vim do reino, eu vim do Pai, os anjos são meus amigos, eles vinham me salvar. Era só, nem precisava falar, era só pensar nisso. Socorro, vem alguém me ajudar. Mas eu quero ir para a cruz, porque meu sangue é puro. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então o sangue precisava ser derramado, o sangue de Jesus precisou ser derramado. E Jesus aceitou, ele falou assim: Pai, na aflição dele, passa de mim esse cálice, porque ele estava na carne. Ele era humano também, ele estava na carne. E ele sabia do sofrimento que ele ia ter, porque ele tinha a onisciência de Deus. Ele tinha essa onisciência. Não completa, porque quando Jesus falou, quando os discípulos perguntaram: quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai ser implementado o seu reino? Quando é que vai ser isso? Ele: não, eu não sei. Quem sabe é o Pai. Então ele não tinha toda a plena onisciência. Ele tinha uma parte. E na parte que ele tinha, ele falou para Pedro: Pedro, eu vou para a cruz. E ele falou também no Getsemane: Senhor, passa de mim esse cálice, porque é muito sofrimento ser abandonado pelos melhores amigos. Apanhar do jeito que eu vou apanhar, do jeito que eu vou sofrer, e depois ser pregado na cruz. A vergonha de estar quase completamente nu numa cruz, porque eles ficavam quase nus, né? Só tinha um pedacinho de pano para tampar a parte, eu acho, da frente. Isso eu não pesquisei ainda. Mas enfim, ele sabia desse sofrimento. Mas aí ele falou depois para Deus: seja feita a minha tua vontade. E ele foi. E ele obedeceu. Ele foi, amou a nós, toda a humanidade, até a morte de cruz. E foi terrível. Era a pior morte da época. Era a crucificação. Era a pior que existia, era a coisa mais terrível, porque ficavam as pessoas expostas na estrada. Então todos que passavam sabiam que quem estava sendo crucificado cometeu o pior delito que poderia ter. Então a crucificação era assim. E Jesus foi morto. E ainda foi trocado por Barrabás. Na hora que Pilatos quis poupá-lo, porque a esposa dele teve um sonho com Jesus, que ele era um justo, que era um santo, que não podia fazer isso com ele. Falou isso para o marido não, querendo poupar Jesus, querendo livrar, porque ele podia livrar um preso na Páscoa. E aí ele deu essa opção para os religiosos, para que não ficasse mal com eles, né? Então, eu tenho que soltar um preso. Vamos soltar Jesus, o rei de vocês? Não, nós queremos Barrabás. E Barrabás era uma pessoa que foi presa por vários delitos, matar várias pessoas, uma pessoa realmente difícil e terrível. E eles falaram que queriam Barrabás. Então ele foi desprezado pelos seus, os judeus, o seu povo o desprezou. Foi difícil demais para Jesus. É como se você fosse desprezado pela sua própria família, pela sua mãe, pelo seu pai. Eu estava vendo um vídeo lindo daquela menina, né, a Aline, que ela faz vários vídeos de Israel, e ela falou do comecinho de como ela, é que ela não nasceu em Israel, ela foi para Israel porque ela é ela tem descendência judia. E aí ela quis ficar lá. E ela, quando foi com um grupo de amigos estar em Israel para fazer tipo de uma. Ela falou que ela foi fazer algo assim social com eles, fazer uma coisa, eu não lembro o que, que era direito. Ela foi com uns 40 lá para Israel. E ao estar lá com 18 anos, ela se apaixonou por Jerusalém, por Israel, e não quis mais sair de lá. E ela falou que a cultura dos judeus é uma cultura única, que não existe na face da terra. As pessoas te tratam como família mesmo, sabendo que você é uma judia, descendente de judeus,
Eles te tratam como fosse parte da família deles, eles te convidam para casa deles sem te conhecer. Ela falou que era uma coisa muito que ela nunca tinha visto em nenhuma parte do mundo. Ela às vezes falava assim, perguntava assim: "Ah, você sabe onde que fica tal ônibus para ir no tal lugar?" Aí a pessoa falou assim: "É, para onde você vai?" Eu vou: "Ai, e você vem da onde?" E começa a conversar com você. "É, mas você tá sozinha?" "Ai, não sei o que lá", e começa a conversar. E ela falou que um rapaz, né, que ela tinha 19, 20 anos, um rapaz de bem mais idade, 40, começou a conversar assim com ela, um judeu, e aí ele falou assim: "Então, mas você tá sozinha, tá sem seus pais aqui, não sei o que lá. Então vai lá almoçar lá em casa", deu o telefone com a minha esposa, com meus filhos. Quando ela foi ver, ela estava na casa do homem, conheceu a família do homem, conheceu os filhinhos do homem, e eles falaram assim: "Não, já tá tarde para tu ir embora, dorme aqui". Ela dormiu, e é natural, ela falou deles. Eles tratam uns aos outros como se fosse uma família. E Jesus fazia parte dessa família, e a própria família o rejeitar, a própria família falar que queria Barrabás. Imagina, os que mais próximos dele, os discípulos, todos fugiram. Como é que ele se sentiria? Eu acho que o pior sofrimento de Cristo foi esse, além de todo o sofrimento físico, que foi terrível também, a gente não pode deixar de lado jamais, mas o sofrimento emocional de Jesus foi uma coisa tremenda, muito forte. E aí ele foi para a cruz, já deprimido, triste, por causa de toda essa situação, e ele foi arrastando aquela madeira até chegar ao Calvário. E ali ele foi pregado com pregos mesmo, né? Eles falam que é aqui que pregou, porque aqui rasgaria a mão, né? Então foi aqui no pulso, onde tem esse ossinho que segura. Ele foi pregado. Bateram nele, furaram ele, zombaram dele, escarneceram dele os romanos. E aí ele morreu. E ao morrer, Deus o poupou através, agora eu não lembro o nome, mas o poupou, né? José de Arimateia, agora lembrei, levou o corpo dele para o túmulo, um túmulo que nunca tinha sido usado. Porque se não fosse isso, todos que morriam na cruz, eles jogavam num lago de fogo, num lugar que pegava fogo constantemente para pessoas mortas, para lixo, para entulho, então ficava pegando fogo aquele lugar. Então todas as pessoas que morriam na cruz não tinham direito a serem enterradas. Não tinham, porque eles cometeram o pior delito. Então ia ser jogado lá. Mas Deus, com amor e todo cuidado, o Filho querido, amado, é tanto que quando Jesus morreu, os céus se fecharam, houve um terremoto, se rasgou aquele véu que separava, né? As pessoas do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, foi rasgado o véu. E ali Jesus morreu. E não foi quebrado nenhum osso. Então o guarda furou o lateral dele, saiu água e saiu sangue. Isso foi provado num filme lindo que depois eu passo para vocês. Defesa da Fé, o nome do filme. Se vocês quiserem pesquisar, é lindo, de uma pessoa que era ateu, um rapaz ateu, um jornalista ateu, e a esposa dele se converte numa situação difícil com a filhinha que estava muito doente. É uma pessoa cristã, acompanhou a vida dela, uma enfermeira, falou de Jesus, ela se converteu, teve fé, a filha foi curada, ela foi para a igreja e ele ateu de tudo. O jornalista não aceitando isso de jeito nenhum, não aceitava a fé dela de jeito nenhum. E ele foi fazer o seguinte: eu vou provar para ela que esse Jesus realmente é uma fraude, que tudo isso que falam na Bíblia é uma fraude. E ele foi. E eu não vou falar o final do filme, que é maravilhoso. Então veja, Defesa da Fé. Então, Jesus não foi quebrado nenhum osso, porque quando viram ele já estava morto, quando enfiaram a lança, né? E na palavra de Deus, no Antigo Testamento, falaram que, que o Messias, nenhum osso do Messias ia ser quebrado. E ele não foi quebrado. As vestes, no Isaías, falava que as vestes dele foi rasgada, foi dividida, né?
tiraram sorte nas vestes dele. E foi realmente o que aconteceu. Os romanos fizeram isso sem saber das Escrituras. E mais uma parte das Escrituras foram cumpridas em Cristo. E aí foi José de Arimateia que tinha acesso a Pilatos e pediu o corpo, né? Pediu o corpo de Jesus. E aí ele falou assim, não, pode levar, por causa do sonho, né, que a esposa já tinha tido, leva ele para onde você quiser, não vão jogar lá no fogo, não, pode levar. Eles levaram, quando ele morreu, levaram lá para o túmulo vazio, com o túmulo novinho, que nunca ninguém tinha sido enterrado. E até hoje tem esse túmulo, né, em Israel. Então, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E a maior prova de amor, bondade e misericórdia, que nem está no Salmo 23, é Deus ter entregado seu próprio Filho por nós, para que pagasse esse preço, quitasse o preço do pecado. Por mais boazinha ou bonzinho que nós podemos ser, por mais coisas boas que podemos fazer para as pessoas, nada vai pagar o céu. Por mais religioso que você seja, se você frequentar a religião mais que você acha que é mais assim espiritual do mundo, não vai alcançar o céu. Os seus pecados não vão ser perdoados. Sem sangue, derramamento de sangue, não há perdão de pecados. É o preço de pagar a dívida. Era só através do sangue derramado. Como era no Antigo Testamento com as ovelhas, com os pombinhos e com todos os animais que eram sacrificados, e o sangue deles era derramado no altar para que cobrisse o pecado. Jesus não, quando ele morreu na cruz, ele limpa o pecado. Ele limpa a gente por dentro. Quando a gente fala assim, Senhor, é só através do teu sangue é que eu sou perdoada, é que eu sou realmente restaurada, é que eu tenho uma nova vida. É somente através do teu sangue derramado na cruz. E para terminar a pulseirinha, eu coloquei mais uma carinha, que eu tô cheia de carinhas, como eu falei. E habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Então aqui representa que Jesus ressuscitou. E por isso que ele pode começar a eternidade agora, agora na nossa vida. Quando a gente pede para Jesus entrar na nossa vida, ser o nosso Senhor e Salvador, a eternidade de Deus vem através do Espírito Santo de Deus. Já vem habitar dentro da gente. E aí nós começamos essa eternidade até um dia esse corpo acabar e nós, né, morrermos e esse corpo que carrega esse espírito voltar para Deus e novamente a gente poder estar com o nosso Pai. Então é essa pulseirinha do Salmo 23 que eu falo para as pessoas e eu falo desse jeitinho que eu falei para aquela deputada, né? Do jeitinho que eu falei para aquela deputada. Então, ela orou comigo, a Solange Freitas, recebendo Jesus como Salvador. Eu fiz ela confessar e ela recebeu. Não sei como é que ela tá, não sei se ela está em alguma igreja. Eu queria tanto ter uma Bíblia na hora para dar, mas eu não planejei isso, eu não planejei falar com ela, né? Mas eu espero que o Espírito Santo, que agora, porque um planta, outro colhe e Deus dá o crescimento. Eu sei que outra pessoa vai estar colhendo o que foi plantado e ela vai poder ter uma nova vida com Jesus. E você também pode ter uma nova vida com Jesus. Você, se ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você pode recebê-lo agora na sua casa, onde você estiver, dobrar o seu joelho, ir para o seu quarto, ir para um lugar que ninguém fale com você e você ter esse momento com Deus, pedindo perdão. Você pode falar assim com Jesus, fala assim, Senhor meu Deus, eu sei que eu sou pecador, pecadora. Eu entendo, Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim. E eu quero que Jesus agora me perdoe todos os meus pecados. Me dê uma nova vida a partir de agora. Eu quero que Jesus seja agora o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu pastor e cuide de mim até chegar à eternidade e poder vê-lo face a face. Jesus, eu quero que agora o Senhor comande a minha vida. Eu não quero mais eu comandar,
mas eu entrego como Senhor, comanda, Deus, comanda a minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Você faz essa oração tão simples, porque Deus é simples, quem complica Deus são os homens. E aí você começa a se alimentar disso, da Bíblia, que tem mais de 2000 anos, a Bíblia é muito antiga. Ela é datada, eu acho que tinha uns 3 ou 4 mil anos e ela não foi destruída. Ela está aqui, depois de tanto tempo na minha mão. Tantas pessoas quiseram destruir isso, tantas pessoas ao longo das eras, ao longo dos séculos quiseram destruir, queimada. Ela foi destroçada, mas permaneceu, para que a gente pudesse entender um Deus que nos ama de tal maneira. Que você leve esse evangelho, que você fabrique essas pulseirinhas e leve Jesus Cristo para as pessoas que estão sem saber essa mensagem de boas novas para toda a eternidade, para todos os povos. Essa é a mensagem de boa nova que deve ser pregada e anunciada a todo tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe você grandemente com essa parte da nova aula, a terceira aula. E se você quiser abençoar a minha vida, né, mande um Pix, vai estar descrito abaixo desse vídeo. E aí você vai estar abençoando com o valor que Deus colocar no seu coração. E aí eu também vou poder ser abençoada aqui e poder continuar propagando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, indo para outros lugares mais longínquos, né? Porque realmente a gente precisa de valores para poder se transportar aqui. Então, Deus pode usar a tua vida como vaso de bênção em nome de Jesus. Vou fazer uma oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que agora estiver escutando esse vídeo, essa aula, que o Senhor possa estar fortalecendo o seu coração. Se essa pessoa ainda não te conhece, que ela te conheça profundamente e te receba como Salvador. E se a pessoa que está escutando essa aula te conhecer, que ela possa não guardar mais o Senhor para ela, mas propagar o Senhor para todos ao seu redor. Abençoa essa vida fortemente, faz grandes milagres. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então comente, deixa nos comentários o seu nome, se você quiser receber a apostila, né, que eu estou fabricando a apostila, certificado de conclusão. Deixa seu nome, né, o seu WhatsApp, para podermos entrar em contato com você. Amém? E que Deus te abençoe grandemente. E divulgue, né? Divulgue esse curso, se inscreva no canal e seja assim, curta, né? Que nem as pessoas falam, que para mim isso é meio novidade. E que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus grandemente. Glória a Deus.